Olá, o Aberta Entrevista de hoje conversa com o deputado federal do União de São Paulo, deputado Eli Correia Filho. Ele é presidente da Frente Parlamentar da Radiodifusão e acompanha de perto todos os assuntos relativos ao setor de rádio e TV que estão em tramitação no Congresso. Deputado, muito obrigada por sua presença aqui nos estúdios da Aberta em Brasília. Obrigado, Tereza. Obrigado a todos da Aberta, que sempre nos acolhem tão bem. E eu me sinto muito honrado de ser um representante da Aberta também no Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar e como parlamentar mesmo. Isso. Vamos começar com um balanço do semestre. Sim. Como é que o senhor avalia esses primeiros 6 meses de 2022? São 6 meses meio turbulentos, eu acredito, porque nós passamos um período muito difícil com a pandemia em 2020, 2021. Então, o próprio Congresso acabou se acostumando até online, né? Então, às vezes, o registro online, e isso acaba fortalecendo o quê? A falta de união, né? Da conversa, do que realmente serve o parlamento, que é conversar, dialogar. Então, eu senti que essa retomada, que foi sendo aos poucos, também colaborou com um momento turbulento que nós estamos vivendo. Um momento que é delicado, onde a própria política também acabou passando por várias situações e partidos novos, mudanças partidárias, federações. Então, assim, tudo um pouco diferente nesse primeiro semestre, mas acredito que seja positivo para os próximos anos, né? Agora, é sensível demais. Eu sempre falo que o Congresso é o espelho de uma sociedade. Então, Exato. O que a população está sentindo é refletido aqui no Congresso Nacional, principalmente na Câmara. O setor tem como uma das prioridades de demandas a redução da assimetria regulatória em relação às chamadas Big Techs, as gigantes de tecnologia. Como é que o Brasil pode avançar nesse ponto, já que países como a França e a Austrália, por exemplo, já remuneram o conteúdo jornalístico? Esse é um assunto muito sério, Tereza, porque como é algo novo e nós temos que inspirar até em experiências realmente do exterior para que norteie também uma legislação eficiente para a proteção dos meios de comunicação nossos, brasileiros. Nós temos um impedimento que não pode entrar capital estrangeiro em todos os veículos de comunicação, a não ser até 30%. Isso impede também que haja uma expansão. Mas, por outro lado, eu acredito que isso também colabora com a nossa cultura, a nossa preservação. E quando as Big Techs mesmo acabam entrando sem uma legislação específica, não tendo essa simetria com os meios mais tradicionais de comunicação, há um desequilíbrio muito grande. Não tem impostos, não tem encargos, não tem obrigações como tem os meios mais tradicionais. Então, eu acho que a Frente Parlamentar é justamente para isso, para alertar e buscar com experiências tanto do exterior ou com colaboração da própria Aberta, tão experiente, que preserva realmente a cultura brasileira, para que isso também não seja algo que nós aceitemos, para que uma Big Tech entre aqui, acaba tendo muito mais sucesso, audiência, do que os meios mais tradicionais. Então, isso incomoda um pouco, e eu acho que, para a preservação da nossa cultura, nós precisamos enfrentar de frente, logo na comissão da Frente Parlamentar. Então, a frente é uma frente forte, onde até o próprio ministro das Comunicações fez parte da criação. Então, isso vai ser levado no momento certo. A pandemia atrapalhou um pouco esse avanço, mas agora estamos retomando. Claro que tem eleições, mas acredito que a gente consegue conciliar também. Isso, falando, este é um ano eleitoral e é grande a preocupação com relação à enxurrada de notícias falsas. Sim. Sobre o projeto das fake news, em que pontos o senhor acha que ele avança e em que pontos ele deve ser melhorado? Olha, esse é um grande problema, a fake news, porque eu sempre imagino o lado mais pobre da sociedade recebendo essas informações. A internet, quando chega nas nossas vidas, né, ela tem um avanço muito grande. Eu lembro até do lado do rádio, né? Falava, o rádio vai acabar com a internet. Não, o rádio continuou, fortaleceu. Sim. Ali a internet fez com que o rádio se mantivesse vivo também, né? E esse é um meio que é novo também para a população em geral. Então, eu acredito que essa conscientização, esse PL pode trazer. Essas barreiras que
de notícias falsas que pulverizam a cada dia, também acaba sendo um problema até de saúde na população, porque elas não sabem exatamente aonde acreditar e o que ver. E aí que entra o lado do jornalismo sério e que precisa ser remunerado através das big techs. E o projeto das fake news precisa avançar. É claro que existem interesses de todos os lados, e ainda mais num ano eleitoral. Mas essa conscientização se faz necessária para a população tão carente já de informações e agora com informações falsas. Então, também é algo que a gente tem que se atentar. Eu acredito que até a própria justiça tenta ajudar o Congresso a resolver isso e precisamos avançar. O senhor acha que a liberdade de imprensa e de expressão no Brasil está ameaçada? Honestamente, sim. Eu acredito que está ameaçada. Nunca passamos por um período assim. Por mais que vivemos numa ditadura e depois abrimos, né? Eu acredito que hoje, sim, a imprensa ela já está sendo cerceada dos seus direitos, às vezes por uma declaração de uma pessoa que representa todo um país, ou mais do que isso. Então, a imprensa ela acaba não tendo essa condição de chegar à população de uma forma mais tranquila através da fake news. Então, é muito difícil esse dia a dia, né, da própria imprensa. E saiba assim, que, independente de ter uma bancada forte, até contra a liberdade da imprensa, existe também congressistas que pensam e defendem isso. Essa importância que a gente já está falando há muito tempo, durante um período que não podemos retroceder. Ou seja, a liberdade de imprensa e de expressão é um direito garantido pela Constituição de 88, mas que exige uma eterna, permanente vigilância, é isso? Exatamente. É um direito garantido, mas acredito que precisamos até destacar num determinado momento para mostrar da importância disso tudo, né? Porque às vezes é aquilo que eu disse, a fake news faz com que atrapalhe um pouco o pensamento das pessoas do que é certo e do que é errado, do que estão falando, se é isso mesmo que eu tenho que absorver ou não, e o que eu vou passar adiante. Então, assim, a responsabilidade é muito grande e cabe realmente aos representantes fazer essa defesa da liberdade da imprensa. Deputado, em setembro, o rádio completa 100 anos das primeiras transmissões oficiais no Brasil. Sim. O senhor, como radialista, como é que avalia esse primeiro centenário? Olha, muito positivo. Acho que todos têm um carinho especial pelo rádio, né? O rádio é o companheiro. O rádio é aquele que você não precisa parar a sua atividade para assistir ou então para ver alguma coisa no celular. Não, você pode continuar a sua atividade e ouvindo o rádio. No meu caso, que é o rádio mais popular, né, através do meu pai, eu até fiquei imaginando 100 anos o rádio fará, mas meu pai já está há 50 anos no rádio, está jovem ainda. Acompanhou toda a evolução. Acompanhou toda a evolução. E em um determinado momento, nos anos 80, 90, era um grande veículo ali de explosão para a massa, né? E ainda continua sendo um veículo onde, muitas vezes, eu conversando até com pessoas aqui da própria Aberte, é o rádio que entra para dar uma notícia ou então preparar a população de uma determinada cidade que está enfrentando um problema de chuvas, né? Então, essa intimidade com o rádio faz com que todos tenham um carinho muito grande. E o rádio é aquilo. Todos pensavam, né? Não, com a chegada da internet acabou o rádio. Não, se fortaleceu e está cada vez mais crescendo, ampliando essa faixa também, onde deram oportunidades para algumas rádios AM se transformarem também em FM, né? A faixa estendida. Eu acho que isso também amplia. Nosso país precisa até se adequar a isso. Eu falo isso, por exemplo, até em São Paulo, na Rádio Capital, onde chegou o FM. Mas existe todo um processo no país até para mudar os dials, né? Sim. Dos carros ou então dos próprios rádios ou de aparelhos, porque lá é 77.5. Nós aqui começamos com 88.1, se eu não me engano. Então, assim, eu acredito que ainda vai avançar muito, como está acontecendo no próprio Estados Unidos, onde o rádio agora está sendo muito valorizado. Então, nós temos que brindar, eu acho que esse centenário do rádio e tantos locutores, tantas histórias que fizeram parte, exatamente, da nossa vida, né? Assim, de toda uma história do país. Então, eu tenho que saudar o rádio, eu fico muito feliz por fazer parte e de representar também o rádio. Vida longa ao rádio. Vida longa ao rádio.
Deputado, sobre a nova tecnologia 5G, qual é a sua expectativa, já que a radiodifusão está aí em todos os cantos do país? A minha expectativa é muito boa. Existe também um projeto que já está no Senado, que é falando, até voltando do rádio, mas que é o chip do celular, né? Abrir o chip para o FM. Isso é muito importante, era uma luta constante que a gente tinha até com as operadoras de telefonia, está avançando. O 5G vem para modernizar, o 5G realmente trará uma rapidez, uma velocidade, chegará em lugares que a internet não chega. Então, também acho que a gente tem que brindar. É claro que ainda não entendendo exatamente como irá funcionar, porque eu acho que é a prática que vai dizer, mas vai modernizar. Então, nós precisamos estar páreo a páreo com os países do mundo. Exato. Nessa tecnologia. Sempre aí. Vamos à frente. Crescendo. Não é? Deputado Eli Correia Filho, muito obrigada por sua participação na Best Entrevista e até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.